Nada de jantar para mentirosos, anunciou minha mãe, trancando a porta da cozinha pelo terceiro dia seguido. Meu pai apenas assentiu. Você vai comer quando aprender a demonstrar o respeito adequado. Minha irmã completou. Algumas crianças só aprendem com consequências severas. Meu irmão concordou de imediato. Finalmente alguém está ensinando disciplina de verdade para ela. Minha mãe então concluiu. Tem criança que simplesmente não merece comer até pedir desculpas de coração. Na escola, desmaiei. A enfermeira me pesou, franziu a testa e ligou imediatamente para o SAMU. O que o hospital descobriu naquele dia mudaria minha família para sempre. Meu nome é Kimberly, e eu vivia com quem todos consideravam a família perfeita. Meus pais, Gregory e Evelyn Fletcher, eram vistos como exemplos na pequena comunidade de Indiana. Meu pai era um corretor de seguros respeitado. Minha mãe, voluntária ativa da igreja e presidente da Associação de Pais e Mestres. Minha irmã mais velha, Melanie, tinha 17 anos e era capitã do time de debate. Meu irmão Preston, de 16, era o quarterback estrela do time de futebol, mesmo ainda no segundo ano do ensino médio. E aí, tinha eu. A decepção. Eu não era atlética como Preston, nem brilhante nos estudos como Melanie. No máximo, era mediana lidando com uma dislexia leve que tornava a escola um desafio maior do que deveria ser. Mas o problema real não eram minhas notas nem a falta de prêmios. O verdadeiro problema era que eu tinha começado a questionar as coisas. Tudo começou com perguntas simples. Por que gastávamos tanto com os torneios da Melanie, enquanto ninguém cogitava me pagar um tutor de leitura? Por que Preston ganhou um carro de presente de 16 anos, enquanto Melanie e eu íamos de ônibus ou a pé? Por que eu fazia quase todas as tarefas de casa, enquanto eles se concentravam em suas atividades importantes? Meus pais chamavam isso de desrespeito. Meus irmãos? Diziam que eu era ingrata. Depois que meus pais passaram a tratá-los ainda melhor só para destacar o quanto eu era um problema, tudo piorou. O ponto de ruptura veio numa terça-feira de março, no meu segundo ano do ensino médio. Pedi, com toda a educação, para entrar no clube de arte da escola. Custava $50 e se reunia 2 vezes por semana depois da aula. Eu tinha economizado cuidando de crianças para pagar tudo sozinha. De jeito nenhum, respondeu minha mãe, sem sequer tirar os olhos das redações de inscrição da Melanie para a faculdade. Você mal consegue dar conta das suas obrigações, e suas notas são horríveis. Minhas notas não são horríveis, protestei. Tenho médias entre B e C. E tenho me esforçado muito. Não ouse me responder, ela cortou, fria. É esse tipo de atitude desrespeitosa que está envenenando esta casa. Meu pai levantou os olhos brevemente, enquanto ajudava Preston com os vídeos de recrutamento de futebol. Sua mãe está certa, Kimberly. Você tem sido muito ingrata ultimamente. Talvez precise aprender a valorizar o que tem. Foi aí que cometi meu maior erro. Só quero fazer algo que eu gosto, só uma vez. Melanie tem os debates. Preston tem o futebol. E eu, nem posso participar do clube de arte. A sala ficou em silêncio. Melanie fechou o laptop devagar. Preston pausou o vídeo. O rosto da minha mãe ficou vermelho. Como você ousa se comparar aos seus irmãos? Sibilou. Eles conquistam seus privilégios com excelência e respeito. Você só traz decepções. Eu tô dando o meu melhor, respondi, com os olhos já marejados. Eu só queria. Você é uma mentirosa, cortou meu pai. Se estivesse mesmo se esforçando, suas notas seriam melhores. Se fosse respeitosa, não questionaria nossas decisões. Você é manipuladora. E enganosa, completou minha mãe. E estamos cansados disso. Foi então que ela fez o anúncio que mudaria tudo. Nada de jantar para mentirosos. Enquanto não demonstrar respeito e honestidade de verdade, você não merece sentar à nossa mesa. Eu a encarei, sem acreditar. Você não pode estar falando sério. Muito sério, disse meu pai, assentindo com a cabeça. Você vai comer quando aprender a ter respeito. Melanie entrou na conversa com aquele sorriso presunçoso. Algumas crianças só aprendem com consequências severas. Talvez isso finalmente te ensine a ser grata.
Preston fez um gesto como se compartilhasse uma sabedoria profunda. Finalmente alguém está mostrando disciplina de verdade para ela. Mamãe parecia até satisfeita consigo mesma. Algumas crianças simplesmente não merecem comer até pedirem desculpas sinceras e mudarem completamente de atitude. Fui mandada pro meu quarto enquanto eles jantavam. O cheiro da carne assada enchia a casa, e eu ouvia suas risadas ecoando do andar de baixo. Na manhã seguinte, desci as escadas achando que tudo aquilo tinha sido uma lição bizarra. Achei que já tinha passado. Com certeza, não deixariam eu passar fome por mais de um dia, é certo. Mas a cozinha estava diferente. Mamãe tinha instalado uma tranca na porta da despensa. A geladeira estava com cadeado. A fruteira tinha simplesmente sumido. Bom dia, querida, disse minha mãe alegremente para Melanie, que comia panquecas com bacon. Dormiu bem? Fiquei parada ali, de pijama, com o estômago roncando. Posso tomar café da manhã? A temperatura da sala pareceu despencar. Já aprendeu o respeito adequado? Perguntou meu pai, sem desviar os olhos do jornal. Desculpa por ter questionado vocês, murmurei, baixinho. Isso não é um pedido de desculpas de verdade, disse Melanie, enquanto o xarope escorria do garfo. Um pedido sincero exige responsabilidade e compreensão do mal causado. Mamãe completou. Você precisa entender por que seu comportamento foi tão doloroso e desrespeitoso. Até demonstrar remorso genuíno e compromisso com a mudança, vai continuar sem comer. Tentei argumentar, mas papai me interrompeu de novo. É justamente essa sua atitude que te colocou nessa situação. Cada palavra sua só confirma que estamos fazendo a coisa certa. Eles saíram para o trabalho e a escola, me deixando sozinha com os armários trancados e o estômago vazio. Na escola, eu tinha vergonha de contar o que estava acontecendo. Com um pouco dinheiro do almoço, comprei um sanduíche pequeno, mas mal adiantava. Ao voltar para casa, as trancas ainda estavam lá. No terceiro dia, eu já estava desesperada. Consegui comprar uns biscoitos e uma maçã com o resto do dinheiro que ganhei cuidando de crianças. Mas agora só me restavam menos de $2. A fome era constante, latejante, difícil de ignorar. Estava afetando minha concentração na aula. Naquela manhã, tentei de novo. Por favor, implorei. Sinto muito mesmo. Eu entendo agora que fui desrespeitosa. Posso, por favor, comer só um pouco de cereal? Mamãe me olhou como se estivesse me avaliando. Você sente muito mesmo, ou só está com fome? Sinto muito mesmo, menti. A verdade é que eu estava furiosa e assustada. Mas também, estava morrendo de fome. Eu não acredito em você, respondeu ela, fria. Está só tentando nos manipular com lágrimas falsas e palavras vazias. Um pedido de desculpas de verdade vem do coração, não do estômago. Melanie assentiu com aquele ar superior, enquanto passava manteiga na torrada. Dá para perceber na hora quando a Kimberly tá fingindo. Ela sempre fica com aquele olhar desesperado. O fato de você estar pensando só em comida, em vez de refletir sinceramente sobre seu comportamento, mostra que não aprendeu nada, acrescentou Preston, enchendo o prato com ovos e salsicha. Papai dobrou o jornal devagar e me lançou um olhar que provavelmente achava ser de sabedoria paternal. Castigo não funciona se a gente cede no primeiro sinal de desconforto. Você vai comer quando realmente tiver aprendido a lição. Mal consegui sobreviver ao primeiro período. Na aula de inglês, as palavras no livro pareciam se embaralhar, nadando na página. Sempre tive dificuldades por causa da dislexia, mas agora as letras dançavam e se misturavam de formas que nunca tinha visto antes. A senhora Thompson, minha professora, percebeu algo errado. Kimberly, você está bem? Está muito pálida. Estou, murmurei. Mas eu não estava bem. A sala parecia girar. Um zumbido preenchia meus ouvidos. No terceiro período, era aula de educação física. O treinador Williams mandou a turma correr em volta da pista. Consegui dar só meia volta antes da minha visão começar a escurecer. Diminui o ritmo, depois parei, com as mãos nos joelhos, ofegante. Fletcher! Gritou o treinador. Qual é o problema? Tentei responder, mas as palavras não saíam. O mundo se inclinou.
A última coisa que senti foi gosto de terra na boca e alguém gritando meu nome. Acordei na enfermaria, com a senhora Patterson, a enfermeira da escola, olhando para mim com uma expressão preocupada. Tinha um pano frio na minha testa e um medidor de pressão no braço. Aí está você, disse ela, gentil. Você nos deu um bom susto. Como está se sentindo? Está com fraqueza? Minha garganta arranhava. Tentei engolir, mas parecia lixa. Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa, querida? A pergunta me acertou como um soco no estômago. Eu não podia dizer a verdade. O que aconteceria com a minha família? Apesar de tudo, eu ainda não queria destruí-los. Eu tomo café da manhã todos os dias, menti, como já tinha feito tantas outras vezes. A senhora Patterson franziu a testa e olhou sua prancheta. Kimberly, preciso que seja sincera comigo. Você desmaiou na aula de educação física. Sua pressão está muito baixa, e você está mostrando sinais de desidratação e desnutrição. Quando foi a última vez que você fez uma refeição completa? Olhei pro teto. Comecei a contar os furos nos painéis acústicos. 27, no painel bem acima de mim. Kimberly, disse ela, agora com mais firmeza. Quero que você suba na balança. Quis recusar, mas estava fraca demais para discutir. Ela me ajudou a levantar e me levou até a balança no canto da sala. Subi devagar. Ela moveu os pesos, franziu a testa, conferiu de novo, e moveu mais uma vez. Seu rosto ficou pálido. Kimberly, você perdeu 5,5 kg desde seu último exame físico em setembro. Isso foi há 6 meses. Para uma garota da sua idade e altura, isso é extremamente preocupante. Ela fez uma pausa antes de perguntar com cuidado. Tem sido difícil comer em casa ultimamente? Percebi, naquele instante, que ela estava me dando uma chance. Uma oportunidade de contar a verdade não só sobre os últimos 3 dias, mas sobre tudo. A perda de peso fazia sentido agora. Houve outras punições. Outras refeições puladas. Outras noites em que fui mandada para a cama sem jantar por pequenas infrações. Esses 3 dias foram só a versão mais extrema de algo que vinha acontecendo há meses. Ela me ajudou a deitar de novo na maca e foi até sua mesa. Observei suas mãos trêmulas enquanto ela pegava o telefone. Vou ligar para seus pais, disse ela. Por favor, não liga, sussurrei. Mas ela já estava discando. Ouvi o lado da conversa com um aperto no peito. Senhora Fletcher? Aqui é a senhora Patterson, da escola da Kimberly. Sim, a enfermeira. Ela desmaiou durante a aula de educação física hoje, e estou muito preocupada com a saúde dela, disse a senhora Patterson ao telefone. Não, senhora. Isso não pode esperar até depois do expediente. Preciso que venha à escola imediatamente. Houve uma pausa longa. Senhora, com todo respeito, sua filha perdeu 5,5 kg e está apresentando sinais graves de desnutrição. Isso é uma emergência médica. Sim, entendo que esteja ocupada, mas, senhora Fletcher, se a senhora não estiver aqui dentro de... Ela fez uma pausa, respirou fundo e continuou com um tom mais firme e profissional. De 1 hora, sou legalmente obrigada a chamar os serviços de emergência. Houve outro silêncio do outro lado da linha. A voz da senhora Patterson ficou fria. Entendo. Nesse caso, vou acionar o SAMU agora. Sua filha precisa de atenção médica imediata. Os paramédicos chegaram em menos de 10 minutos. Minha mãe apareceu no exato momento em que estavam me colocando na ambulância. Seu rosto era uma máscara perfeita de preocupação e confusão convincente para qualquer um que não soubesse da verdade. Eu não entendo, disse ela aos paramédicos. Ela tem comido normalmente em casa. Talvez seja um distúrbio alimentar. Vocês sabem como as adolescentes são com essa coisa de peso. Quis gritar, mas estava fraca demais. E a máscara de oxigênio tornava isso impossível. Cruzei os olhos com a senhora Patterson pela janela da ambulância. Ela escrevia furiosamente em seu caderno. Eu percebi, claramente, ela não acreditava nem por um segundo na encenação da minha mãe. No hospital, me conectaram a 4 bolsas de soro e me submeteram a uma bateria de exames de sangue, urina, avaliação psicológica.
Mamãe ficou ao meu lado, interpretando com perfeição o papel da mãe preocupada. Eu realmente não entendo como isso aconteceu, repeti aos médicos e enfermeiros. Ela parecia bem em casa. Comia normalmente. Talvez esteja vomitando escondido. Ouvi dizer que meninas fazem isso. A médica responsável, doutora Cruz, era uma mulher de meia-idade, com olhos gentis e nenhuma paciência para mentiras. Ela pediu que minha mãe saísse da sala. Kimberly, disse ela, em voz baixa, preciso que você me diga a verdade. Quando foi a última vez que você comeu de verdade? Olhei para a porta, onde minha mãe andava de um lado para o outro no corredor. Eu sei que você está com medo, continuou doutora Cruz. Mas aqui você está segura. Seja lá o que estiver acontecendo em casa, podemos ajudar. Mas eu preciso da verdade. Algo na voz dela atravessou meu medo. Talvez fosse o tom calmo, ou talvez o simples alívio de, pela primeira vez, um adulto realmente se importar. E então a história veio à tona. Contei sobre os 3 dias sem comida, os armários trancados, a punição disfarçada de lição, a dinâmica distorcida daquela família que todos achavam perfeita. Falei também sobre o padrão, como pular refeições virou punição frequente no último ano, como a perda de peso foi acontecendo aos poucos, até esse colapso. A doutora Cruz me ouviu em silêncio, anotando tudo. Quando terminei, ela ficou calada por um longo tempo antes de dizer: Kimberly, quero que você entenda, isso não é uma correção. Isso é abuso. Você está apresentando sinais de desnutrição crônica e desidratação aguda. Seu corpo está sofrendo há bem mais do que apenas 3 dias. Ela chamou a assistente social do hospital, Verônica Reis, que me entrevistou novamente enquanto minha mãe esperava do lado de fora. Desta vez, contei tudo. Sem cortes. O padrão de abuso emocional. As restrições alimentares cada vez mais rígidas. A maneira como eu era isolada e punida por um desrespeito. Verônica foi extremamente cuidadosa. Fez perguntas sobre meus irmãos, minha rotina, minhas notas, o ambiente da casa. Tirou fotos do meu estado físico, registrou cada detalhe com atenção profissional. Quando finalmente deixaram minha mãe voltar ao quarto, ela entrou em modo de pânico. Doutora, estou muito preocupada com a Kimberly. Ela tem se comportado mal ultimamente, mentido, sido desrespeitosa. Será que isso não é só uma forma de chamar atenção? Minha mãe sugeriu. Talvez ela tenha parado de comer só para nos preocupar. A doutora Cruz a encarou com um olhar de desprezo que mal conseguiu disfarçar. Senhora Fletcher, sua filha está sofrendo de desnutrição crônica e desidratação grave. O corpo dela mostra sinais claros de estresse prolongado e privação intermitente de alimentos. Esse nível de perda de peso e deterioração física não acontece em apenas 3 dias de rebeldia adolescente. Mas ela comia em casa, minha mãe insistiu. Eu preparava as refeições dela. Talvez estivesse jogando fora quando a gente não via. Isso é interessante, interrompeu a senhora Park, com calma. Porque Kimberly nos contou que os armários e a geladeira estavam trancados. A senhora pode explicar isso? Observei o rosto da minha mãe se contorcer em várias expressões antes de ela decidir fingir confusão. Trancados? Não sei do que ela está falando. A gente não tranca nossa cozinha. Então, se fossemos até sua casa agora, não encontraríamos nenhuma fechadura nos armários ou na geladeira? Insistiu a senhora Park. A pausa da minha mãe foi um pouco longa demais. Claro que não. Isso seria abuso. 2 horas depois, a senhora Park apareceu em nossa casa acompanhada de um policial e de uma ordem judicial. Meu pai, Melanie e Preston já estavam lá, haviam sido chamados por minha mãe. Eu não estava presente nesse momento, mas soube de tudo depois, pelo relatório da assistente social e pelos registros da polícia. As fechaduras ainda estavam lá nos armários da cozinha, na geladeira. No armário do quarto dos meus pais, encontraram as chaves no chaveiro da minha mãe, junto com um caderno onde ela havia documentado meus problemas de atitude e as tentativas de correção. O caderno era incriminador. Continha registros como: 3º dia de restrição alimentar. O sujeito continua desafiador, não demonstra remorso genuíno. É necessário manter a consistência na punição para modificar o comportamento. Ela estava tratando minha fome como um experimento científico.
Quando confrontado com as evidências, meu pai tentou alegar que estavam apenas protegendo a comida por causa de um suposto transtorno de compulsão alimentar que eu teria. Melanie afirmou que só queriam me ajudar a perder peso, porque eu estava engordando. Preston, que Deus o abençoe. Foi o único que pareceu compreender a gravidade da situação. Ele apenas ficou em silêncio. A senhora Park encontrou mais sinais da disfunção familiar. Meu quarto era simples, quase espartano, comparado aos dos meus irmãos. Melanie tinha computador, estante cheia de livros, paredes decoradas. Preston tinha equipamentos esportivos, posteres, eletrônicos. O meu? Apenas uma cama, móveis básicos e alguns livros velhos. A geladeira contava outra parte da história. Estava cheia de iogurtes caros com o nome da Melanie, shakes de proteína para o Preston, sobras de restaurantes chiques nos quais eu nunca tinha ido. Mas não havia nada que fosse meu. Nenhuma comida que eu gostasse. Nada feito para mim. Fiquei 4 dias no hospital. Fui reidratada e eles reintroduziram a alimentação aos poucos. Nesse tempo, a investigação se intensificou. O conselho tutelar entrevistou meus professores. Muitos admitiram que tinham notado mudanças em meu comportamento e aparência, mas não sabiam como interpretar. A senhora Thompson comentou que eu estava cada vez mais distraída e exausta nas aulas. O treinador Cruz relatou uma queda brusca no meu desempenho físico. Vários professores disseram que eu parecia mais retraída, mais triste, mas atribuíram isso aos problemas típicos da adolescência. O orientador escolar, Sr. Davis, parecia especialmente culpado. Kimberly sempre foi tão quieta, tão educada, disse-lhe aos investigadores. Nunca causou problemas, nunca pediu ajuda. Agora, olhando para trás, talvez esse tenha sido o maior sinal de todos. Ela parecia apenas sobrevivendo. O que realmente selou o destino da minha família foi a entrevista da Melanie com a assistente social. Minha irmã brilhante campeã de debates e sempre tão confiante aparentemente não percebeu que se vangloriar dos métodos disciplinares eficazes da nossa família seria visto como prova de abuso, não como sinal de boa educação. Ela contou à senhorita Park, com orgulho evidente, como finalmente haviam encontrado uma consequência que funcionava comigo. Descreveu minhas reações à restrição de comida como um sinal claro de que eu estava, enfim, aprendendo a respeitar. E, como se não bastasse, ainda mencionou que estavam documentando meu progresso, para ajudar outras famílias com filhos difíceis. A entrevista com Preston foi completamente diferente. Quando perguntaram a ele sobre tudo aquilo, ele começou a chorar. Disse que se sentia desconfortável com a punição, mas não sabia o que fazer. Mamãe e papai disseram que era necessário, ele repetia. Disseram que a Kimberly precisava aprender. As acusações vieram como um martelo. Meus pais foram presos por abuso infantil, maus-tratos e negligência grave. As fechaduras, o caderno de registros e os exames médicos tornaram o caso praticamente incontestável. Logo a história estava no noticiário local. A manchete foi devastadora. Corretor de seguros e esposa presos por deixar filha passar fome. Aquilo destruiu toda a reputação cuidadosamente construída por eles. Meu pai perdeu o emprego imediatamente. Minha mãe foi afastada da presidência da Associação de Pais e Mestres e proibida de continuar como voluntária na igreja. Fui enviada para um lar temporário enquanto decidiam o que fazer com Melanie e Preston. Eles tinham idade suficiente para permanecer na casa sob os cuidados da nossa avó materna. Mas eu não podia voltar. Minha nova casa foi com a família Johnson, pessoas gentis e experientes em acolhimento emergencial. A senhora Johnson era ex-professora, e o senhor Johnson trabalhava no Departamento Estadual de Serviços Sociais. Eles entendiam sobre trauma. E, mais do que isso, foram pacientes com a minha recuperação. Na primeira vez que a senhora Johnson me perguntou o que eu queria comer no café da manhã, comecei a chorar. Não de tristeza, mas porque ninguém me perguntava isso fazia tanto tempo que eu nem lembrava como era ter escolha. Morar com os Johnson foi uma adaptação inesperada. Depois de anos andando em cascas de ovo, monitorando cada palavra e gesto para evitar punições, de repente ter adultos que realmente se importavam comigo, era quase insuportável. A primeira semana foi a pior. A senhora Johnson fazia perguntas simples como: como foi a escola? Ou o que você quer para o jantar?
E eu travava, tentando adivinhar qual seria a resposta correta, aquela que não me colocaria em apuros. Levou dias até eu entender que não havia resposta errada. Ela só queria saber de verdade. O Sr. Johnson percebeu que eu estava escondendo comida no quarto. Mas, em vez de brigar ou mandar jogar fora, ele se sentou comigo e disse, com toda a calma: vai ter comida aqui, sempre. Você nunca mais vai precisar passar fome. Isso é normal. Muitas crianças que vêm para cá fazem a mesma coisa. Leve o tempo que precisar. Eles também me apresentaram a outra filha adotiva deles, Maria, de 16 anos, que já estava lá há 8 meses. Maria também tinha uma história marcada por traumas e acabou se tornando como uma irmã mais velha para mim. Ela me ensinou coisas simples, mas que ninguém nunca tinha me explicado, como pedir ajuda na lição de casa sem parecer desafiadora, ou como dizer o que eu gosto sem sentir culpa. Mas foi numa noite, enquanto pintávamos as unhas no quarto dela, que Maria me disse algo que ficou comigo. A parte mais difícil, ela falou baixinho, é aceitar que você tem o direito de ocupar espaço. Que seus sentimentos importam. Que você não precisa merecer o básico da dignidade humana. Ela estava certa. Eu tinha passado tanto tempo tentando me tornar invisível, sendo o menor peso possível no ambiente, que esqueci que também tinha o direito de existir por completo. Voltar à escola depois da internação foi brutal. Todo mundo sabia o que havia acontecido. A prisão dos meus pais foi manchete na capa do jornal da nossa pequena cidade. Alguns colegas demonstraram empatia, mas outros agiram como se eu fosse culpada de tudo, como se tivesse exagerado ou inventado. O mais doloroso foi encarar meus antigos amigos, os poucos que eu tinha. Eles não sabiam mais como se relacionar comigo. Alguns me evitavam, outros falavam comigo como se eu fosse feita de vidro, usando um tom exageradamente cuidadoso que só me fazia querer sumir. Mas, no meio de tudo, também surgiram aliados inesperados. A senhora Thompson, minha professora de inglês, virou uma defensora feroz. Ela começou a me ajudar depois das aulas, me orientando na recuperação das tarefas perdidas e adaptando o ensino à minha dislexia, algo que meus pais sempre se recusaram a reconhecer. Você é incrivelmente inteligente, Kimberly, ela disse numa dessas sessões. Sua mente apenas processa as coisas de forma diferente. Isso não é uma fraqueza. Muitas das pessoas mais criativas e bem-sucedidas do mundo são disléxicas. Pela primeira vez, alguém estava tratando minha dificuldade de aprendizado como algo legítimo, algo com o que era possível trabalhar, e não como prova de alguma falha essencial em mim. A aula de arte se tornou meu refúgio. O Sr. Park, o professor, era um homem calado que entendia que às vezes os alunos precisavam se expressar de formas que iam além das palavras. Ele nunca me pressionou a explicar meus desenhos, apenas me incentivava a experimentar diferentes materiais e técnicas. Comecei com esboços simples, paisagens, naturezas mortas, coisas neutras. Mas, aos poucos, minha arte foi ficando mais íntima. Eu desenhava portas trancadas, pratos vazios, jantares em família com uma cadeira vazia. O Sr. Park apenas olhava e assentia, compreendendo sem exigir explicações. Enquanto eu tentava me adaptar à vida com os Johnson, a investigação sobre minha família se aprofundava de maneiras que eu ainda não conseguia entender. A assistente social, Senhorita Park, havia entrado em contato com os serviços de proteção à criança dos outros estados onde moramos, buscando padrões de comportamento. E o que ela encontrou era perturbador, embora, infelizmente, previsível. Em Ohio, onde eu cursava o ensino fundamental, houve um boletim de ocorrência feito por uma professora preocupada com minhas faltas frequentes e meu desempenho fraco. A denúncia foi investigada, mas meus pais foram carismáticos e colaborativos, e eu estava apavorada demais para contar a verdade. O caso foi arquivado sem nenhuma consequência. No Kentucky, onde moramos brevemente quando eu estava na 7ª série, uma vizinha ligou para os serviços de proteção infantil após ouvir gritos, choros e o que ela descreveu como uma criança implorando por comida. Mais uma vez, a investigação não foi adiante, eu estava com muito medo de falar, e meus pais justificaram tudo como parte do drama típico da adolescência. A senhorita Park também entrevistou membros da família. Minha avó materna, Rose, desabou durante o depoimento. Ela confessou que estava preocupada com a forma como nossa família funcionava há anos, mas não sabia como agir. Evelyn sempre foi controladora, disse vovó Rose à assistente social.
Desde pequena, ela precisava que tudo fosse perfeito, que todos se comportassem exatamente como ela queria. Quando virou mãe, isso só piorou especialmente com a Kimberly. Ela contou sobre visitas em que eu parecia tensa, retraída, e em que meus pais criticavam cada coisa que eu fazia, enquanto enchiam Melanie e Preston de elogios. Vovó Rose tentou conversar com minha mãe uma vez sobre isso, mas ela ficou tão furiosa que ameaçou cortar contato de vez. Eu devia ter feito mais, vovó chorava. Devia ter ligado para alguém. Devia ter insistido em passar mais tempo com a Kimberly. Eu falhei com aquela menina. Meus avós paternos já tinham falecido quando eu era pequena, mas a sorte. A assistente social Park também entrevistou a irmã do meu pai, minha tia Carol, e o depoimento dela foi ainda mais contundente. Ela relatou um churrasco de família no verão anterior, quando testemunhou minha mãe me humilhando publicamente na frente de todos. Eu havia derramado refrigerante na minha camisa sem querer, e aquilo bastou para minha mãe começar um sermão de 15 minutos sobre como eu era desastrada e incapaz de fazer qualquer coisa direito. Foi uma situação extremamente constrangedora para todos. Tia Carol lembrou. Kimberly só ficou ali, parada, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto Evelyn a repreendia diante de primos, tios, e qualquer um que estivesse por perto. Ela ainda tentou intervir, dizendo que tinha sido apenas um acidente, mas minha mãe a cortou, dizendo que ela não fazia ideia de como era difícil criar a Kimberly. Na mesma visita, tia Carol também percebeu que eu era a única criança encarregada de limpar a bagunça depois do churrasco, enquanto Melanie e Preston brincavam com os primos. Quando Carol se ofereceu para me ajudar, minha mãe interveio imediatamente, dizendo que tarefas como aquelas faziam parte da minha formação de caráter e que qualquer ajuda só atrapalharia a lição. A prisão dos meus pais e a investigação que se seguiu causaram um verdadeiro abalo em nossa pequena comunidade indiana. Meus pais tinham construído uma imagem pública cuidadosamente lapidada, e, por isso, muita gente se recusou a acreditar nas acusações no início. A própria igreja onde minha mãe era voluntária se dividiu. Alguns membros se uniram em sua defesa, alegando que tudo era exagero ou que eu mesma devia ter causado aquilo de alguma forma. Organizaram círculos de oração e até campanhas para financiar os custos legais da defesa. Mas outros, principalmente os que trabalhavam com crianças, começaram a repensar suas experiências com a nossa família. A professora da escola dominical comentou que eu sempre parecerá madura demais para a minha idade, pedindo desculpas por tudo e nunca pedindo lanches, mesmo quando os cultos se estendiam e as outras crianças estavam famintas. A senhora Patterson, enfermeira da escola, também começou a ligar os pontos. Ela lembrou que eu visitava frequentemente seu consultório no ano anterior, com queixas vagas, dores de cabeça, estômago, cansaço extremo. Agora, todos esses sintomas pareciam sinais de estresse crônico e até de privação alimentar intermitente. Ela sempre era tão educada, pedia desculpas por ocupar meu tempo, disse a enfermeira aos investigadores. Pedi apenas um biscoito salgado para aliviar a dor no estômago, e depois comia como se não visse comida há dias. Na época, ela achava que eu apenas esquecia de tomar café da manhã. Agora, se perguntava quantas refeições eu realmente perdia. O orientador educacional do ensino médio, Sr. Davis, também começou a reinterpretar suas interações comigo. Ele havia registrado que eu era extremamente madura, autossuficiente e evitava falar sobre assuntos familiares. O que antes ele via como independência, agora parecia ser o comportamento de uma criança que aprendeu a nunca pedir ajuda. Até os colegas do meu pai na seguradora ficaram abalados. Alguns começaram a lembrar de comentários que, antes, pareciam apenas estranhos, mas agora soavam perturbadores. A secretária dele recordou que ele costumava brincar dizendo que precisava quebrar meu orgulho e elogiava Melanie e Preston por serem crianças de verdade, enquanto se referia a mim como problemática. Um colega contou que, certa vez, meu pai disse com aparente orgulho que ele e minha mãe haviam finalmente descoberto como fazer com que a disciplina me marcasse, dando a entender que os castigos anteriores não tinham sido severos o bastante. Enquanto eu começava a me recuperar em um abrigo, Melanie lutava com as consequências da queda dos nossos pais. Por ser a filha perfeita que nunca havia enfrentado consequências reais, ela estava completamente despreparada para lidar com o impacto social do escândalo. Suas inscrições em universidades foram comprometidas quando o orientador escolar incluiu, por obrigação ética, um parecer sobre a situação familiar. Diversas faculdades que antes demonstravam interesse passaram a hesitar diante da controvérsia.
Melanie completou 18 anos apenas 2 semanas antes do julgamento, o que significava que ela era legalmente adulta ao prestar depoimento. Isso a prejudicou, suas palavras passaram a ser analisadas com o rigor de alguém que deveria ter mais discernimento, em vez de serem vistas sob a ótica de uma adolescente manipulada. Colegas da equipe de debate e professores começaram a reavaliar tudo o que ela dizia sobre disciplina, responsabilidade e amor duro. Aquilo que antes soava como maturidade e convicção agora parecia um reflexo de doutrinação e negação. Comentários que Melanie havia feito durante debates sobre como algumas pessoas só aprendem através de consequências severas agora eram vistos sob outra luz, um reflexo direto da dinâmica abusiva dentro da própria casa dela. O mais difícil para Melanie foi encarar que toda a imagem que construiu de filha perfeita foi sustentada à base do meu sofrimento. Ela foi recompensada por participar do meu abuso, elogiada por sua maturidade ao apoiar minha punição e usada como exemplo do que eu deveria me tornar. Mas, em vez de reconhecer isso com culpa ou arrependimento, Melanie se agarrou ainda mais à narrativa original. Passou a dizer a todos que quisessem ouvir que eu era manipuladora, que me fazia de vítima para destruir nossa família. Alegava que a punição estava dando resultado, que eu finalmente estava aprendendo a demonstrar respeito, e que a intervenção era parte de um processo necessário de construção de caráter. Mais tarde, Preston me contou que Melanie tentou convencê-lo a apoiar sua versão dos fatos, queria que ele testemunhasse que nossos pais eram amorosos e que eu era o verdadeiro problema. Quando ele se recusou, ela o acusou de ter sido manipulado pelos assistentes sociais e de trair a própria família. A recusa de Melanie em assumir qualquer responsabilidade, ou sequer demonstrar empatia, acabou se tornando mais uma evidência usada pelos promotores para provar a gravidade da disfunção familiar. Durante o julgamento, o próprio advogado de defesa precisou adverti-la várias vezes para que parasse de justificar os abusos cometidos contra mim. Já a jornada de Preston foi completamente diferente. A culpa por ter participado do meu abuso consumia. Mas, ao contrário da irmã, ele não negou nada. Enfrentou os próprios atos de frente. Com a ajuda do terapeuta, Dr. Thompson, ele passou a entender como também havia sido manipulado pelos nossos pais de uma forma diferente da minha. Enquanto eu era o bode expiatório, ele foi treinado para ser o facilitador, era recompensado por fechar os olhos, se sentia especial por ser obediente e conivente. Como o Dr. Thompson explicou, eles fizeram você acreditar que machucar sua irmã era uma forma de ajudá-la. Isso é desengajamento moral, uma manipulação psicológica onde a crueldade se disfarça de cuidado, e o abuso, de disciplina. Preston mergulhou em livros e estudos sobre trauma, abuso e dinâmica familiar. Aprendeu sobre triangulação quando pais colocam irmãos uns contra os outros e parentificação quando crianças são forçadas a assumir papéis e responsabilidades adultas. Ele me escreveu cartas longas e sinceras, assumindo tudo o que havia feito. Não tentou justificar, nem suavizar sua participação. Assumiu responsabilidade completa e prometeu reparar os danos. Eu sei que não posso desfazer o mal que causei, ele escreveu. Sei que pedir desculpas não apaga os momentos em que comi enquanto você passava fome, ou quando fiquei calado enquanto nossos pais te humilhavam. Mas quero que saiba que agora eu entendo. E vou passar o resto da minha vida fazendo tudo ao meu alcance para impedir que algo assim aconteça de novo. Preston também começou a falar publicamente sobre o que aconteceu, mesmo com todas as consequências sociais. Deu entrevistas para emissoras locais, falando sobre como jovens podem ser manipulados para participarem de abusos e sobre a importância de se posicionarem quando algo parece errado. Seus antigos colegas de time o criticaram, chamando-o de traidor da família e dizendo que ele deveria ter mantido tudo em segredo. Mas Preston não se abalou. Respondeu: proteger abusadores nunca será mais importante do que proteger vítimas. Minha irmã quase morreu. Ela estava sendo privada de comida dentro da própria casa, enquanto nós chamávamos isso de disciplina. Se isso não é motivo para denunciar, então o que é? O julgamento virou um espetáculo na cidade. Meus pais contrataram um advogado caro, tentando me pintar como uma adolescente problemática que manipulou toda a situação. Alegaram que eu sofria de um transtorno alimentar e que escondi deles minha condição. Mas a estratégia falhou miseravelmente quando a promotoria apresentou evidências claras, meu caderno e gravações feitas pela própria Melanie, onde ela descrevia os métodos da família para lidar com meu desrespeito. Era impossível alegar ignorância diante de gravações como aquelas. As provas médicas foram devastadoras.
O Dr. Cruz testemunhou que meu estado de saúde era resultado de restrição alimentar prolongada e estresse crônico, não de um transtorno alimentar. Um psiquiatra explicou que o abuso psicológico que sofri foi tão prejudicial quanto a negligência física. A enfermeira da escola, Sra. Patterson, deu um depoimento comovente sobre o dia em que me encontrou desmaiada. Contou sobre o telefonema que fez para minha mãe, que demonstrou mais preocupação com a possibilidade de faltar ao trabalho do que com a filha inconsciente. Mas o depoimento mais impactante veio de uma fonte inesperada, Preston. Meu irmão vinha lutando contra a culpa desde o dia da prisão. Mesmo sendo menor de idade, ele insistiu em depor e contar a verdade sobre o que realmente acontecia dentro da nossa casa. Seu testemunho foi devastador. Eles me fizeram acreditar que eu estava ajudando a Kimberly, ele disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Disseram que ela precisava de amor duro para se tornar uma pessoa melhor. Mas eu via que ela estava cada vez mais magra, mais triste. E mesmo assim, não fiz nada para impedir. Ele relatou os jantares em família, onde discutiam meus problemas de atitude enquanto eu permanecia trancada no quarto. Falou sobre como nossos pais elogiavam ele e a Melanie por apoiar o processo de aprendizagem da Kimberly. Admitiu que gostava da atenção especial e dos privilégios que recebia por ser considerado um dos bons filhos. Eu sabia que era errado, ele chorou. Mas eles fizeram parecer que estávamos ajudando. Eu nunca vou me perdoar por ter ficado em silêncio. Minha mãe foi condenada a 3 anos de prisão por abuso e negligência infantil. Meu pai recebeu uma sentença de 2 anos e meio. A juíza foi especialmente dura ao proferir a sentença, apesar de reconhecer que, por serem réus primários, ambos receberiam penas levemente reduzidas, com possibilidade de liberdade condicional supervisionada após cumprirem parte da pena. Os réus usaram comida como arma contra sua própria filha, declarou a juíza. Transformaram uma necessidade humana básica em um instrumento de tortura psicológica. Envolveram os outros filhos nesse abuso, ensinando-os que crueldade pode ser justificada como disciplina. O grau de premeditação, evidenciado pelo caderno e pela abordagem sistemática, demonstra um desprezo cruel pelo bem-estar da própria filha. É algo que choca a consciência. Melanie e Preston foram encaminhados para acompanhamento psicológico. Melanie, que já tinha 18 anos na época do julgamento, teve dificuldade para entender por que todos estavam tratando nossos pais como criminosos. Ela acreditava sinceramente que eles estavam me ajudando a virar uma pessoa melhor. Preston, por outro lado, foi devastado pela culpa. Começou a fazer terapia com um profissional especializado em traumas familiares e, aos poucos, passou a compreender como foi manipulado para participar do meu sofrimento. Durante o resto do meu 2º ano, e por todo o 3º e último ano do ensino médio, morei com a família Johnson. Eles me ajudaram a recuperar o atraso nos estudos, ofereceram suporte adequado para minha dislexia e trabalharam junto aos meus professores para que eu tivesse as adaptações necessárias. Pela primeira vez na vida, minhas dificuldades foram recebidas com apoio, não com punição. Quando eu tinha problemas com as leituras, a Sra. Johnson sentava comigo, pacientemente, e me ajudava até o fim. Quando me sentia sobrecarregada, o Sr. Johnson me lembrava que a cura leva tempo e que eu não precisava ser perfeita. Recuperei o peso que havia perdido, e ganhei um pouco mais, à medida que meu corpo se curava da fome constante. Mas, mais importante que isso, comecei a me lembrar de como era sentir segurança. Os Johnson me incentivaram a retomar meu interesse por arte, o mesmo que, de certa forma, deu início a todo aquele pesadelo. Finalmente entrei para o clube de arte que tanto queria desde o início e descobri que tinha talento de verdade para desenhar e pintar. A arte se tornou minha terapia. Era minha forma de expressar sentimentos que palavras não conseguiam descrever. Hoje tenho 22 anos e acabei de me formar na faculdade em arteterapia. Quero ajudar outras crianças que passaram por traumas como os que eu vivi. Ainda lido com os efeitos do passado. Às vezes, sinto ansiedade relacionada à comida, e confiar nas pessoas ainda é um desafio. Mas estou me recuperando. Preston e eu reconstruímos nossa relação. Ele também está na faculdade agora, cursando serviço social. Ele diz que quer ajudar famílias antes que cheguem ao ponto de ruptura que a nossa chegou. Conversamos com frequência, e ele tem sido uma fonte imensa de apoio na minha recuperação. Já com a Melanie, não tenho mais qualquer relacionamento. Ela ainda acredita que nossos pais só estavam tentando me ajudar e que eu destruí a família por não ter me desculpado e aceitado a disciplina.
Hoje, ela é casada e tem um bebê, o que me assusta profundamente. Tenho medo de como ela poderá tratar o próprio filho caso ele não corresponda às expectativas dela. Mamãe e papai cumpriram integralmente suas penas. Ela foi libertada há 2 anos, após cumprir 3, ele saiu há 1 ano e meio, depois de cumprir 2 anos e meio. Assim que foram soltos, mudarão-se para outro estado. Nunca pediram desculpas, nunca reconheceram que o que fizeram foi errado. Por conhecidos em comum, soube que continuam dizendo às pessoas que eu era uma criança difícil, que precisava de limites rígidos. Mas aqui está a verdade sobre vingança. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente sobreviver e florescer. Meus pais tentaram me destruir, me convencer de que eu não valia nada, de que merecia ser punida. Eles falharam. Hoje, tenho uma boa vida. Tenho amigos que se importam comigo, uma carreira pela qual sou apaixonada e um futuro cheio de possibilidades. Aprendi a confiar na minha percepção, a me defender. Aprendi a diferença entre disciplina e abuso, entre amor e controle. Meus pais perderam tudo: a reputação, a liberdade, o vínculo com os filhos, o prestígio na comunidade que tanto se esforçaram para impressionar. Mas, mais do que isso, perderam a chance de ter uma relação verdadeira com a filha. Escolheram o controle em vez do amor e essa escolha custou caro. Às vezes penso em como tudo poderia ter sido diferente. Se eles tivessem me escutado quando pedi para entrar no clube. Se tivessem enxergado meu pedido como um sinal de autonomia em crescimento, e não como desafio. Se tivessem me amado como eu era, em vez de tentar me moldar ao ideal deles. Mas não posso mudar o passado. O que posso e vou fazer é garantir que o ciclo termine comigo. Se você é uma criança passando por algo parecido, saiba, isso que está acontecendo com você não é normal e não é culpa sua. Adultos que te amam não usam comida como punição. Não colocam seus irmãos contra você. Não tratam você como um problema a ser consertado, e sim como uma pessoa a ser amada. Conte a um professor, orientador, enfermeiro, qualquer adulto em quem confie. Continue contando até que alguém escute. Você merece ser alimentado, estar seguro e ser amado sem condições. E se você é pai ou mãe e está lendo isso, lembre-se, seus filhos não são uma extensão sua. Eles são indivíduos, com pensamentos, sentimentos e necessidades próprias. Disciplina deve ensinar, não destruir. Amor deve acolher, não esmagar. E, se você for alguém que nota sinais de abuso, denuncie. A senhora Patterson salvou minha vida com um simples telefonema. Você também pode salvar uma. Aurora. Esse nome ecoava na minha mente enquanto eu estava parado no meio do meu novo apartamento vazio, sem nenhum móvel, apenas com paredes brancas e o chão frio de madeira. Eu consegui. Depois de 10 anos trabalhando duro, do amanhecer até o anoitecer, finalmente conquistei um lugar para chamar de meu. Um apartamento espaçoso de 2 quartos, a menos de 15 minutos de carro do meu trabalho. Tenho 32 anos, sou solteiro e orgulhoso. Orgulhoso porque comprei este lugar com o meu próprio dinheiro, suado, conquistado centavo por centavo. Tudo começou no dia em que entrei no meu primeiro escritório de contabilidade. O salário mal dava para pagar as contas, mas fui paciente. Economizei tudo o que podia. Enquanto meus amigos viajavam para todos os cantos do mundo, das praias das Bahamas aos picos nevados do Colorado, e postavam fotos nas redes sociais, eu ficava em casa, comendo miojo, com um laptop no colo e uma pilha de boletos ao lado. Ninguém entendia por que eu levava uma vida tão regrada. Aurora, você precisa mesmo economizar tanto assim? Perguntava Lauren, minha melhor amiga, quando recusei o convite dela para um show que ela havia planejado há meses. Um dia eu vou ter um cantinho só meu, respondi. Lauren suspirou enquanto eu empacotava meus pertences no meu antigo quarto alugado e já bem gasto caixas de papelão cheias de livros e lembranças que acumulei ao longo dos anos. O empurrão final veio da minha avó. Ela faleceu há 3 meses. Deixou-me uma quantia que não era grande, mas foi o suficiente para realizar meu sonho. Ela não deixou nada para os meus pais? Perguntei, confuso, ao advogado. Ela disse que você precisaria mais do que eles, respondeu ele, com um olhar firme. Você é o único na família que realmente sabe transformar sonhos em realidade. E ela estava certa. Com essa herança e quase uma década de economias, comprei este apartamento.
Um imóvel de 250 mil dólares, espaçoso, com uma varanda que dá para um pequeno parque. Não era luxuoso, mas era o suficiente para eu sentir que estava, enfim, vivendo a vida que sempre imaginei. No dia em que recebi as chaves, fiquei parado na sala vazia, observando ao redor. As paredes amarelo claras do antigo morador estavam descascando. O chão estava coberto de poeira e marcas de pegadas, mas eu não enxergava nada de feio ali. Só via potencial. Potencial para transformar aquele espaço em um lar de verdade. Passei a semana seguinte limpando cada canto, esfregando, removendo o papel de parede floral antigo e repintando tudo. À noite, sentava no chão, com um rolo de pintura numa mão, um copo de café na outra, assistindo a vídeos de reforma no YouTube. Estava exausto, mas nunca me senti tão vivo. Até que recebi aquela ligação. É a mamãe, a voz dela soou pelo telefone. Você está livre neste sábado? Venha para casa. A família toda vai se reunir. O que está acontecendo, mãe? Perguntei, ainda coberto de tinta branca. É surpresa. Só venha. O tom era doce, mas eu podia sentir um calafrio sutil por trás das palavras. Desliguei, olhando para a parede pela metade. Apertei o rolo de pintura com tanta força que meus dedos ficaram brancos. O que me esperava neste sábado? A luz da manhã entrava pelas janelas grandes, lançando feixes suaves sobre o piso de madeira, ainda manchado de tinta e poeira. Encostei-me na parede recém-pintada, segurando um café já frio na mão. À minha frente, a sala de estar vazia e espaçosa. O resultado de 10 anos de trabalho incansável. Meu primeiro apartamento onde cada centavo economizado era uma gota de suor, uma noite sem dormir. 10 anos atrás, recém-formada na faculdade, decidi não seguir o caminho dos meus colegas, aqueles que corriam atrás de status, empregos chamativos e festas luxuosas. Em vez disso, aceitei uma vaga em um pequeno escritório de contabilidade na zona leste da cidade, onde o trabalho parecia não ter fim. 60 horas por semana. Sem folga. Minhas manhãs eram passadas encarando planilhas infinitas, os olhos grudados em relatórios financeiros. Às tardes, devorando sanduíches frios na sala de descanso, ainda focada nas declarações dos clientes. À noite, eu me arrastava de volta para meu quartinho alugado, onde mal cabia uma cama de solteiro e quase não havia espaço para respirar. Houve momentos em que me questionei: Aurora, o que você está fazendo? Por que está sacrificando sua juventude assim? Mas eu sempre voltava à mesma resposta: isso não era um sacrifício em vão. Era o primeiro passo para uma vida independente, em que eu não dependeria de ninguém. Muita gente ao meu redor achava que eu estava desperdiçando os melhores anos da minha vida. Lauren, minha melhor amiga, vivia tentando me tirar de casa nas noites de sexta-feira. Aura, você precisa viver um pouco. Você trabalhou a semana toda, vem sair e relaxar, ela insistia, balançando um coquetel vermelho vibrante na mão. Eu só balançava a cabeça, conferindo as horas. Ainda tenho que terminar um relatório para um cliente. Se eu não entregar, meu chefe vai surtar amanhã. Lauren suspirava, mas não insistia. Mesmo em silêncio, dava para ver a decepção nos olhos dela. Toda vez que eu dizia não a uma festa, um passeio, uma viagem. Naqueles anos, eu não tinha tempo para diversão. Nem dinheiro para bolsas de grife ou sapatos caros como os que Lauren e as outras exibiam nas redes sociais. Tudo que eu tinha era uma conta poupança crescendo lentamente construída com noites em claro, encolhida sobre a escrivaninha, vivendo à base de miojo e café solúvel. Até que um dia, enquanto eu estava no escritório, o Sr. Harvey, meu chefe, entrou de surpresa. Aurora, tenho uma nova oportunidade para você. Um grande projeto que precisa de um líder em tempo integral. Se fizer um bom trabalho, vai ganhar um bônus substancial. As palavras bônus substancial me fizeram endireitar na cadeira. Que projeto, senhor? Blackwell e Indico precisam de uma auditoria completa dos últimos 3 anos. É puxado, mas se você conseguir, vou considerar um aumento, e o bônus? Assenti na hora. Sabia que aceitar significava abrir mão dos próximos 3 meses da minha vida para um trabalho exaustivo, mas isso não me assustava. Eu já era íntima das madrugadas insones. Estava pronta para lutar por aquele bônus.
3 meses depois, entreguei o projeto finalizado e recebi um cheque de $50.000. Quando segurei aquele pedaço de papel nas mãos, chorei. Foi a primeira vez na vida que senti, de verdade, que havia conquistado algo grande. Algo meu. Aquele dinheiro, somado à herança da minha avó, foi a chave que abriu a porta deste apartamento, lugar onde eu agora me sentava em silêncio, refletindo sobre cada gota de suor derramada ao longo dos anos. Alguns podiam me chamar de frio, egoísta ou até louco por ter deixado tantas oportunidades de lazer passarem. Mas eles não sabiam. Nunca viveram em um quarto apertado onde cada barulho dos vizinhos atravessava as paredes finas como papel. Nunca comeram miojo 3 vezes por dia porque não havia dinheiro suficiente para uma refeição decente. Agora, eu tinha este apartamento. Cada parede, cada camada de tinta era um testemunho da minha perseverança. Não era só um lar. Era um monumento à minha resiliência e eu jamais permitiria que alguém me tirasse isso. O telefone tocou, arrancando-me dos pensamentos. Era Lauren. Ao atender, ouvi seu tom animado, quase zombeteiro. Pronta para a reunião de família? Sua mãe acabou de me mandar mensagem dizendo que é você quem vai levar o bolo. Fechei os olhos, respirei fundo. Certo. Quase esqueci. Tô indo. Mas meu coração pesou com o pensamento do que me esperava naquela casa antiga. Porque eu sabia que, ao cruzar aquela porta, tudo mudaria. Estacionei em frente à velha casa, o lugar que um dia foi meu lar, mas que agora era só um bloco pesado de memórias. A tinta branca da fachada estava desbotada, a cerca de madeira desgastada e o velho balanço ainda pendia da árvore, o mesmo onde eu costumava passar horas lendo. Saí do carro, segurando a caixa de bolo com firmeza, tentando recuperar o fôlego. A porta se abriu antes mesmo que eu batesse. Era Nathalie. Ela estava lá, com os cabelos cacheados perfeitamente arrumados e o rosto iluminado como se tivesse saído direto de um conto de fadas. 3 anos mais nova que eu, mas sempre tratada como uma princesa pelos nossos pais. Mesmo quando largou a escola dizendo que precisava se encontrar, nossos pais abriram as carteiras para financiar suas férias de luxo, aquelas que ela fazia questão de exibir em todas as redes sociais. Aura, até que enfim. Disse Nathalie, os olhos brilhando ao ver a caixa. Esse é o bolo de chocolate da confeitaria favorita da mamãe? É, respondi, breve, entrando. O perfume caro da Nathalie dominava a sala de estar. No canto, mamãe conversava com alguns parentes. Quando me viu, sorriu com cordialidade, aquele sorriso vazio que eu conhecia muito bem. Você chegou, Aurora. Coloque o bolo na mesa. Nathalie, ajude sua irmã. Disse ela, com a mesma gentileza distante de sempre. Nathalie pegou rapidamente a caixa de bolo e levou para a cozinha. Lá, vi papai conversando com o tio Ed, seu irmão. Caminhei até eles, assenti com a cabeça, mas papai apenas me lançou um olhar rápido antes de voltar ao assunto com Ed. Eu me sentia como um fantasma dentro da própria família. Na cozinha, Nathalie cortava o bolo enquanto mamãe e papai estavam sentados à mesa, rindo e conversando como se tudo fosse perfeito. Quando me viu com a faca na mão, Nathalie inclinou levemente a cabeça, com aquele olhar falso de inocência que ela dominava tão bem. Aurora, eu sei que você tem estado ocupada com seu novo apartamento, disse Nathalie com aquele tom doce e artificial. Mas só queria dizer o quanto estou orgulhosa de você. Você finalmente conseguiu comprar um imóvel sem precisar de empréstimo. Todos ao redor riram, como se ela tivesse contado uma piada. É verdade, Aurora, acrescentou mamãe, enfatizando a palavra conseguiu como se fosse algo quase impossível. Você é mesmo, algo. Mordi o lábio, lutando contra o impulso de suspirar. Mas Nathalie não parou por aí. Virou-se para mamãe com um brilho nos olhos. Kylie e eu temos uma novidade. Decidimos morar juntos e estamos procurando um apartamento. Mas, estamos meio apertados financeiramente. Ela lançou um olhar calculado na minha direção. Mamãe imediatamente pousou o copo e se inclinou, olhando para mim. Aura, você ouviu isso? Nathalie e Kylie estão procurando um lugar novo. E você acabou de comprar um apartamento espaçoso, não é? Meu estômago se revirou. Eu sabia o que vinha a seguir. Tinha sentido isso desde o momento em que ela me ligou convidando para essa reunião de família.
O ar da cozinha parecia prestes a explodir. Nathalie continuava sentada, as mãos repousando sobre a barriga, os olhos úmidos como se fosse a pessoa mais injustiçada do mundo. Mamãe estava logo atrás dela, segurando seus ombros como se protegesse uma criança indefesa. E eu era o monstro da história. Mamãe me olhou com um carinho falso, a mão acariciando o ombro de Nathalie. Aurora, será que você poderia deixar sua irmã e o Kyle ficarem no seu apartamento por um tempo? Eles estão passando por dificuldades. E afinal, você mora sozinha. Não precisa de tanto espaço assim. Engoli em seco. As palavras da minha mãe soaram como uma sentença. Aquele apartamento pelo qual eu tinha trabalhado minha juventude inteira agora, eles queriam que eu abrisse mão por Nathalie, que nunca assumiu nenhuma responsabilidade. Nathalie forçou um sorriso frágil, com a mão ainda sobre a barriga, os olhos cheios d'água mas com aquele brilho satisfeito. Eu sei que você trabalhou muito para conquistar o que tem, Aurora, mas eu estou prestes a ser mãe. Só estou pedindo uns meses. Respirei fundo, tentando manter a calma. Mãe, aquele apartamento é meu. Trabalhei 10 anos, sem parar, para conseguir aquilo. Eu não vou abrir mão disso só porque a Nathalie se recusa a caminhar com as próprias pernas. Nathalie começou a chorar. Escondeu o rosto nas mãos, soluçando como se tivesse levado uma facada no coração. Mamãe correu até ela, abraçando-a como se ela fosse a vítima de uma tragédia. Eu te disse, Nathalie, disse mamãe com a voz embargada. Sua irmã só pensa nela. Não espere nada dela. Se eu sou tão egoísta quanto todos dizem, falei com frieza, então o que isso faz da Nathalie? Ela nunca tentou se sustentar. Toda vez que algo dá errado, ela chora e exige. E agora esperam que eu sacrifique tudo pelo que trabalhei só porque ela não quer tentar? Você está sendo cruel, Aurora. Gritou papai, batendo com força na mesa. A Nathalie vai ter um bebê. Ela precisa de ajuda. Como você pode ser tão insensível? Insensível? Soltei uma risada amarga que ecoou pela sala. Vocês têm ideia do que eu sacrifiquei para comprar aquele apartamento? Quantas noites sem dormir? Quantos anos sem descanso? E mesmo assim, vocês só conseguem me chamar de egoísta. E a Nathalie? O que ela já fez além de pedir? Nathalie se levantou de repente. Os olhos vermelhos, os lábios trêmulos. Só estou pedindo alguns meses, Aurora. Estou prestes a ser mãe. Por que você não consegue pensar em mim só desta vez? Alguns meses? Estreitei os olhos. Alguns meses? Ou alguns anos, ou para sempre. Encarei Nathalie. Me diz, Nathalie. Você já fez alguma coisa na vida que te tornasse merecedora de ajuda? Você ao menos sabe o que significa ser independente? Mamãe soltou os ombros da Nathalie, os olhos faiscando de raiva. Veio até mim com passos firmes, o rosto contraído e as mãos segurando o bolo que eu havia levado. Aurora, você mudou, ela disse entre os dentes cerrados. Você não é mais a filha da qual eu me orgulhava. Agora só pensa em si mesma. Você é egoísta. Você é cruel. Antes que eu pudesse dizer uma única palavra, minha mãe levantou a mão. Splash. A sala ficou em silêncio absoluto. O bolo me atingiu em cheio no rosto. O creme e o chocolate escorreram da minha testa até o pescoço, frios como gelo. Fechei os olhos com força. A humilhação descia pela minha pele como se fosse tinta grudenta. Ninguém se mexeu. Ninguém disse nada. Nathalie abraçava a barriga, olhando para o chão, mas eu vi. Vi o leve levantar dos cantos da boca dela um sorriso, breve, vitorioso. Mamãe ainda estava ali, ofegante, as mãos cobertas de glacê e migalhas. Você não é mais minha filha, ela sussurrou com a voz trêmula, porém firme. E nunca mais volte. Mordi o lábio com tanta força que senti o gosto metálico do sangue. Respirei fundo, tentando conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. Sem dizer uma palavra, virei as costas e saí. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Horas depois, sentei-me sozinho no meu apartamento. O lugar ainda estava cru, sem nenhuma lâmpada no teto da sala.
Só uma luminária de mesa lançava sombras nas paredes. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração bater. Minha camisa ainda carregava as manchas do bolo, o cheiro doce, enjoativo, grudado na minha pele como uma lembrança da vergonha que acabei de viver. Respirei fundo. Minha mão tremia quando peguei o celular. Havia uma enxurrada de mensagens da minha mãe, do meu pai, até mesmo de Nathalie. Não abri nenhuma. Em vez disso, abri o navegador e digitei: melhor advogado imobiliário da cidade. Os resultados surgiram imediatamente. Um nome chamou minha atenção: Evan Ross. Especialista em disputas familiares. Mais de 15 anos de experiência. Cliquei no número. Liguei. Evan Ross, boa noite. A voz era firme, profunda, segura. Preciso de aconselhamento jurídico sobre uma questão de propriedade, disse, tentando manter a voz firme. É sobre a casa onde meus pais moram. A casa que minha avó deixou para mim e para minha irmã. Você tem algum documento que comprove a sua parte? Perguntou Evan. Sim, respondi. Tenho o testamento da minha avó. Está claro, a casa deve ser dividida entre mim e a Nathalie. Mas desde que ela morreu, meus pais tomaram posse da casa inteira. Nunca me pagaram um centavo. Nem aluguel, nem nada. Houve uma breve pausa. Eu quase conseguia ouvir ele fazendo anotações. Entendo. E o que você quer fazer? Exigir o aluguel atrasado? Ou deseja vender sua parte? Fixei o olhar na parede vazia à minha frente. Quero minha parte de volta, disse, com firmeza. Cansei de ser tratada como se eu fosse invisível. Eles tiraram tudo de mim. Amor, respeito, mas não vou deixar que tirem o que é legalmente meu. Entendo, disse Evan, com a voz mais baixa, empática. Vamos começar enviando uma notificação formal exigindo que lhes paguem o aluguel ou comprem sua parte. Se recusarem, entraremos com uma ação judicial e pediremos a venda da casa para dividir o lucro. Faça isso, respondi, firme. Estou pronta. 2 dias depois, uma carta oficial foi entregue na casa dos meus pais, a casa onde moravam como se fosse deles por direito. Naquela noite, ao voltar do trabalho, meu celular tocou. Era Lauren, a única amiga que ainda me restava. Aurora, você viu o Facebook? A voz dela estava carregada de urgência. Sua mãe acabou de postar algo. Você precisa ver agora mesmo. Abri o aplicativo com o coração batendo forte no peito. A postagem da minha mãe estava no topo da página, mais curtida, comentada e compartilhada do que qualquer outra que ela já tinha feito. Parte o meu coração dizer isso, mas às vezes a própria família pode ser a mais fria e egoísta. Minha filha Aurora decidiu expulsar os próprios pais da casa onde moramos há 30 anos. Tudo por dinheiro. Ela quer vender a casa, deixando sua irmã grávida e o marido dela sem teto. Logo abaixo, centenas de comentários indignados. Meu Deus, a Aurora é um monstro. Depois de tudo que os pais dela fizeram. Coitada da Nathalie. Como ela vai sobreviver com um bebê e sem ter onde morar? Segurei o celular com força. Cada palavra me cortava como vidro. Minha mãe me transformou na vilã diante de todos, quando a verdade era exatamente o oposto. O telefone vibrou com uma nova notificação. Era uma mensagem de Nathalie. Você está feliz agora? Conseguiu colocar todo mundo contra você por causa daquele apartamento ridículo. Se alguma coisa acontecer com meu bebê por causa desse estresse, a culpa vai ser sua. Joguei o telefone no sofá. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto. Eu esperava que tentassem me manipular, me pressionar a desistir. Mas nunca imaginei que seriam tão cruéis a ponto de destruir minha reputação à própria filha por causa de uma casa que nem era deles por direito. Enxuguei o rosto com as costas da mão. Respirei fundo. Não podia desmoronar. Não agora. Peguei o telefone e disquei o número de Eva. Você pode enviar a notificação para a venda da casa agora? Posso, respondeu Eva, com aquela calma firme que sempre mantinha. Mas tem certeza? Depois que esse aviso for entregue, não há como voltar atrás. Eu não quero voltar, respondi, a voz firme como pedra.
Só quero o que é meu por direito. Desliguei, caminhei até a janela e encarei a rua vazia. Lá fora, o céu estava escuro como breu. As luzes amareladas dos postes lançavam sombras tênues e tremeluzentes na calçada. Como eu tinha mudado! Eu não era mais a Aurora fraca, que se calava, que deixava os outros passarem por cima. Chegou o dia da mediação. Parei em frente ao prédio do escritório de Evan Ross, respirando fundo para me recompor. O sol brilhava forte no alto, mas eu não sentia calor. Naquele dia, eu enfrentaria minha família inteira, aqueles que me rotularam de traidora por simplesmente defender meus próprios direitos. Evan já me esperava na sala de reuniões. Estava sentado com uma perna cruzada sobre a outra, segurando uma pilha de documentos. Eu entrei em silêncio. A batalha estava apenas começando. Quando me viu entrar, Eva me lançou um leve sorriso. Pronta, Aurora? Não tenho escolha, respondi, tentando manter a voz firme. Eva assentiu, o olhar frio e penetrante. Lembre-se, essa é a última chance de sua família negociar. Se eles não aceitarem, levaremos o caso ao tribunal. Tem certeza de que não vai mudar de ideia? Tenho certeza, respondi, com firmeza. A porta da sala de conferência se abriu. Meu pai, minha mãe e Natalie entraram, seguidos por Kyle, o homem que eu sempre enxerguei como um parasita oportunista. Natalie vestia um vestido azul claro de gestante, com as mãos pousadas sobre a barriga, como se embalasse um tesouro frágil. Os olhos vermelhos inchados e os lábios trêmulos denunciavam que havia chorado a noite inteira. Minha mãe passou por mim sem sequer me olhar. Sentou-se, colocou a bolsa sobre a mesa e cruzou os braços. Meu pai sentou-se ao lado dela, os punhos cerrados, os olhos me fuzilando como se eu tivesse cometido um crime imperdoável. Vamos começar, disse Evan, com a voz calma, mas firme. Estamos aqui para discutir a propriedade da casa deixada para Aurora e Natalie pela avó. De acordo com o testamento, a casa deve ser dividida igualmente entre as duas. A Aurora está solicitando a venda de sua parte e a divisão do lucro. Dividir? Minha mãe zombou, soltando uma risada amarga. Então, minha filha quer colocar a própria família na rua só para encher os bolsos. A filha que criei por 30 anos está mesmo fazendo isso com os pais? Não estou expulsando ninguém, respondi, mantendo a calma. Mamãe, papai e Natalie podem continuar na casa se me pagarem o valor correspondente à minha metade. Ou podem concordar com a venda da casa e dividir o dinheiro, conforme o testamento da vovó. Natalie soltou um soluço abafado, e lágrimas desceram por seu rosto. Você quer tirar dinheiro de uma mulher grávida? Você é mesmo tão insensível assim, Aurora? Kyle colocou a mão no ombro dela e elevou o tom. Aurora, a Natalie está grávida. Ela precisa de um lar estável para criar esse bebê. Ela não pode acabar nas ruas só porque você quer dinheiro. Ergui uma sobrancelha, impassível. Vocês dois podem encontrar outro lugar para morar ou comprar minha parte da casa. É minha propriedade. E eu tenho total direito de decidir o que fazer com ela. Meu pai bateu com força na mesa, os olhos fervendo. Aurora, você realmente não tem nenhum senso de família? Nós te criamos, te alimentamos, te demos educação, e agora você quer tirar dinheiro dos seus próprios pais? Dei uma risada seca. Me criou. Você me criou porque tinha obrigação. Enquanto isso, a Natalie teve tudo, carros, férias, caprichos. E eu? Eu trabalhei meio período desde os 16 anos só para comprar meus próprios livros. Você se lembra disso? Minha mãe virou o rosto, em silêncio. Evan, disse, voltando-me para o advogado. Diga a eles o valor que estou pedindo. Evan assentiu e abriu a pasta. De acordo com a última avaliação, a casa está estimada em $340 mil. A parte da Aurora equivale a 170 mil. Se não puderem pagar esse valor, entraremos com uma ação para venda judicial do imóvel, e o valor será dividido igualmente. Mamãe respirou fundo, os olhos ardendo de ódio. Filha, eu sacrifiquei tantos anos da minha vida criando você, e agora, por causa de 170 mil dólares, você está colocando sua própria mãe e irmã na rua. Não estou colocando ninguém para fora, respondi, com a voz fria como gelo. Pode continuar na casa. Só me pague o que é legalmente meu.
Isso é justo. Os soluços de Natalie ficaram mais altos. Ela apertava o braço de Kylie com força. Kylie, eu não acredito nisso. É essa a irmã que eu um dia amei? Kylie se virou para mim, a voz carregada de desprezo, cada palavra escolhida com cuidado. Aurora, só espero que, quando você tiver filhos, não se arrependa de tratar a Natalie assim. Não respondi. Apenas o encarei. Isso é uma ameaça? Kylie deu um sorriso sarcástico, mas não disse mais nada. Eva fechou o arquivo e se levantou. Nossas exigências estão claras. Se não houver acordo, levaremos o caso ao tribunal. Meus pais ficaram em silêncio, mas os olhos deles disseram tudo. Não eram mais os olhos de quem me amava. Eram olhos de inimigos, pessoas dispostas a fazer qualquer coisa para tomar algo que não lhes pertencia. Natalie, por fim, se levantou, os olhos marejados. Aurora, espero que aproveite bem esse dinheiro. Porque hoje, você jogou seus pais e sua irmã na rua por uns trocados. Não respondi. Apenas a encarei, firme. Eu não joguei ninguém na rua. Vocês se colocaram nessa posição quando passaram a me tratar como uma carteira ambulante. Desta vez, não vou recuar. Quando saíram da sala, vi Natalie ainda chorando, agarrada a Kylie como se fosse a maior vítima do mundo. A porta se fechou, e o silêncio tomou conta do ambiente. Eva me olhou, com expressão reflexiva. Você está bem? Não sei, respondi, com a voz embargada. Mas eu sei que fiz a coisa certa. E, pela primeira vez na vida, senti que estava realmente me defendendo, mesmo que o preço disso fosse perder toda a minha família. 2 meses depois da mediação, eu estava no meio da minha sala segurando um rolo de pintura, em silêncio, observando a tinta branca fresca cobrindo as paredes. O ambiente parecia mais claro, mais amplo, livre das paredes amarelas, velhas e sujas, que eu sempre detestei. Na cozinha, troquei todos os armários antigos por novos, de carvalho brilhante. Uma pequena mesa de jantar cinza escuro ficava perto da janela, onde eu me sentava toda manhã com uma xícara de café, observando a luz do sol filtrando pelas folhas verdes lá fora. Aquele era o meu espaço. Ninguém mais tinha o direito de tirá-lo de mim. Quando recebi os $175.000 da venda da minha parte da casa, não senti a felicidade que achei que sentiria. O dinheiro estava lá, na minha conta. Mas o coração estava vazio. Frio. Natalie e Kylie compraram uma casinha no subúrbio. Meus pais se mudaram para lá também. Ouvi dizer que a casa é bem menor que a antiga, sem quintal, sem sala grande para festas em família. Mas essa foi uma escolha deles. Uma escolha que me forçaram a fazer. Desde então, nunca mais falei com eles. As mensagens agressivas e as ligações acusatórias pararam depois que bloqueei todos os números. Apaguei meu Facebook, deletei meu Instagram. Recomecei do zero, com uma lista de amigos pequena, apenas aqueles que realmente se importavam comigo, e não os que me viam como uma fonte de dinheiro. Numa noite qualquer, sentada no meu velho sofá, o único móvel que restou do meu antigo aluguel, meu celular vibrou. Era a Lauren. Aura, você tá bem? A voz dela transbordava preocupação e sinceridade. Estou bem, eu disse, olhando para o ventilador de teto, cujas pás giravam em um ritmo lento e constante. Tem certeza? Lauren perguntou. Fiquei sabendo que a Natalie teve o bebê. Sua mãe postou fotos nas redes sociais, disse que o bebê não tem tia, porque a tia dela abandonou a família. Meu coração apertou. Fechei os olhos, tentando conter a dor. E imaginei que diriam algo assim. Lauren ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar de novo. Aurora, você não fez nada de errado. Você fez tudo o que podia. Eles não merecem o seu sacrifício. Eu sei, respondi, mas minha voz falhou. Mas por que ainda dói tanto, Lauren? Como eles puderam me tratar assim? Porque eles nunca te enxergaram como família de verdade, ela disse, com a voz carregada de compaixão. Família de verdade não é só sangue. É quem te ama e te respeita. E, Aurora, eles nunca te respeitaram. Depois que desliguei, fiquei sentada no escuro, deixando as lágrimas rolarem livremente. Eu havia perdido a família de sangue, mas ainda tinha a mim mesma.
Algumas semanas depois, decidi reformar completamente o apartamento. Usei parte do dinheiro da venda da casa para comprar móveis novos, uma cama confortável, uma escrivaninha e um tapete cinza macio. Eu mesma pintei as paredes, instalei um novo lustre e transformei aquele lugar em um lar onde as memórias dolorosas já não tinham espaço. Todas as manhãs, eu acordava cedo, preparava uma xícara de café quente e me sentava perto da janela para ler algo que nunca tive tempo para fazer antes. Me inscrevi em aulas de yoga nos fins de semana e comecei a frequentar workshops sobre investimentos imobiliários, uma área que comecei a considerar como uma nova carreira. Também comecei a escrever em um diário. Anotava cada emoção, cada pensamento. Algumas páginas estavam borradas de lágrimas. Outras, cheias de rabiscos confusos. Mas com cada nova página, uma coisa ficava clara. Eu não precisava de ninguém para validar meu valor. Eu estava livre. Eu era independente. E podia reconstruir minha vida sem buscar a aprovação de quem nunca me viu de verdade. Numa tarde, enquanto arrumava flores em um vaso de vidro novo, a campainha tocou. Fui até a porta e, espiando pelo olho mágico, vi Lauren. Ela entrou com os olhos brilhando de agitação. Aura, você não vai acreditar no que acabei de saber. O quê? Perguntei, colocando o vaso sobre a mesa. Seus pais correm o risco de perder a casa. Lauren falou devagar, a expressão confusa. O Kyle não está conseguindo pagar a hipoteca. E com a Natalie de licença, sem trabalhar, o banco começou o processo de execução. Eles podem ser despejados. Meu coração afundou. Não sabia ao certo o que sentir. Alívio por eles estarem enfrentando as consequências de suas escolhas, ou tristeza, porque, no fundo, ainda eram minha família. Lauren colocou a mão no meu ombro. Aurora, você não precisa fazer nada. Isso não é sua responsabilidade. Foi escolha deles. Assenti devagar, ainda olhando para o vaso de flores. Lauren se levantou e caminhou até a porta. Você se saiu muito bem, Aura. Você se defendeu. E isso é algo de que deve se orgulhar. Quando a porta se fechou, sentei-me no sofá, olhando para o vaso à minha frente. Um leve sorriso se espalhou pelos meus lábios. Eu havia perdido meus parentes de sangue, mas finalmente me encontrei. A história de Aurora é um lembrete poderoso de que a família nem sempre é definida por aqueles que realmente nos amam e respeitam. Às vezes, as pessoas mais próximas de nós são as primeiras a manipular e tirar vantagem de nós para seu próprio benefício. A Aurora teve que lutar para recuperar o que era seu por direito, aceitando a perda de sua família de sangue em troca de liberdade e autorrespeito. A história dela nos lembra que nosso valor não é determinado pela aprovação de outras pessoas, mas pela nossa coragem de nos defender e viver autenticamente. O que você acha da decisão da Aurora? Ela fez a coisa certa ao defender seus direitos ou perdeu sua família para sempre? Compartilhe suas ideias e não se esqueça de seguir o canal para mais histórias familiares envolventes.